Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho. Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho. Muito bom dia, Milton Jung. Muito bom dia, Cássia Godoy. Tudo bem? Tudo certo, PVC. Bom dia. O Vasco que empata e o Flamengo é que se dá mal? Mais ou menos. Você sabe que eu acho que o Flamengo não vai se dar mal. Mas vamos começar pelo Vasco. O Vasco não jogou bem. Jogou o tempo inteiro no campo de ataque. Muita posse de bola. Empurrou o Madureira para trás. Tem essa curiosidade ou essa contradição do Campeonato Carioca. Há muito tempo eu sou crítico disso, Milton e Cássia. Madureira e Vasco em São Januário. Porque o Madureira não pode jogar em Conselheiro Galvão, que é o campo dele, porque não tem condição de fazer transmissão de televisão. Pô, você dá um prazo, cara. Dá um prazo de 3 anos e diz, se não conseguir fazer o campo, não joga o campeonato daqui a 3 anos. Eu tô falando isso porque faz mais de 20 anos que acontece esse tipo de situação. Que é Madureira joga contra o Vasco em São Januário, mas o mando é do Madureira. E o Vasco em casa não conseguiu ganhar o jogo, perdeu o pênalti, chutou a bola na trave, empurrou o Madureira para trás, mas não conseguiu fazer 1-0. 0-0 leva o Madureira para ficar 3 pontos à frente do Flamengo e com 3 gols de saldo a mais. Mas eu acho que o Flamengo vai classificar, porque o Flamengo tem, para se classificar, ele na última rodada, que é no final de semana, ele tem que ganhar sábado do Sampaio Corrêa no Maracanã e torcer por um entre 3 resultados. O Boa Vista empatar com o Bangu em Moça Bonita, o Madureira perder para o Volta Redonda e o Flamengo fazer uma diferença de saldo de 3 gols favoráveis para empatar, para ganhar o saldo no Madureira, ou o Nova Iguaçu empatar com a Portuguesa. Se acontecer um desses 3 resultados e o Flamengo ganhar o Sampaio Corrêa, o Flamengo entra pelo menos em 4º lugar e se classifica. Eu não acho difícil. Não me parece difícil que isso aconteça, que aconteça essa combinação de resultados, que o Flamengo se classifique. 2 rodadas atrás, tá muita gente dando o Flamengo como eliminado, e ele não está eliminado até agora. Vamos ver o que vai acontecer no final de semana. E a apresentação do Lucas Paquetá? Você sabe que eu estava num Uber agora, Cássia, e eu contei a história que eu estava vendo o sacrifício que o Paquetá fez para vir rapidamente para o Flamengo antes da Supercopa. Ele abriu mão do salário de janeiro, porque o West Ham disse para ele que só ia pagar o salário integral de janeiro se trabalhasse o mês inteiro de janeiro, e não trabalhou. Acho que é justo, ele queria vir e abriu mão do salário de janeiro. E ele pagou um voo fretado que foi estimado em R$1,5 milhão para sair de Londres e chegar no Rio de Janeiro em tempo de treinar com o Flamengo e jogar a Supercopa. Eu falei isso pro motorista do Uber e ele respondeu para mim: ele pagou R$1,5 milhão para perder aquele gol? Não foi para isso. Não foi para isso. Foi porque ele queria muito jogar no Flamengo. E ele falou uma frase que é muito difícil ouvir da boca de jogadores de futebol. Ele disse: o Flamengo não precisava de mim, mas eu precisava do Flamengo. E eu fiquei de fato tocado com essa questão. Ele teve um processo longo de investigação pelas apostas esportivas e se devassou a vida do Paquetá e não se achou nada. Então, eu acho, neste momento, diferente da situação do Bruno Henrique, que enfrenta um processo por fraude e por estelionato, que pode ser absolvido. O Bruno Henrique pode ser absolvido, pode se investigar tudo e não se comprovar nada. Aí, a presunção de inocência, ok. O Paquetá já teve a vida defassada e não se encontrou nada. Alguém vai dizer, mas foi por falta de provas que ele foi absolvido. Mas ele está livre da justiça, não tem problema nenhum. E ele passou maus bocados em Londres. A questão da família dele era muito importante para ele e para a família dele voltar para casa. Ele deixou isso muito claro. Ele está muito feliz por voltar ao Flamengo e tomara que tenha muito sucesso no Flamengo. Não teve no primeiro jogo, perdeu o gol, acontece. Mas é um jogador, o preço, R$260 milhões, é outra questão. É um jogador que tem um valor e que vai ser muito valioso, vai ser muito importante para o Flamengo neste ano de 2026. Muito obrigado e um bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Até amanhã. Até amanhã, PVC.